Fala, galera, como estão? Vamos falar de tática sem tatiquez aqui no canal do Falso 9. As substituições do Vitor Pereira foram corretas? A substituição da saída do Arrascaeta foi correta para recompor o time para jogar com um a menos contra o Al Hilal após a expulsão? Vamos falar disso nesse vídeo. Já peço que deixe seu like aí, que se inscreva no canal quem não for inscrito, porque é muito importante para que a gente possa crescer. Deixo também claro que os membros desse canal têm um benefício exclusivo. Membros do canal do Falso 9 têm acesso ao Telegram do canal, onde eu faço as transmissões táticas de todos os jogos do Flamengo. Então, se você quiser saber durante os jogos como que o Flamengo está jogando, como que o adversário está jogando, o que cada equipe está tentando impor com relação à outra, durante os 90 minutos, ao vivo, eu peço que se torne aí membro do canal. De quebra, você fortalece meu trabalho para que eu possa continuar aí crescendo nessa rede e em outras redes também, ter mais tempo e mais recursos para desenvolver o meu trabalho. Vamos lá falar sobre as substituições do Vitor Pereira. Vou botar o campinho aqui e vamos lembrar um pouco de como estava o contexto desse jogo, tá, gente? Bom, o Flamengo estava jogando numa espécie de 4-3-3 fechado aqui, que o pessoal está chamando de 4-4-2 porque defende com duas linhas de 4, e o Al Hilal jogando com 4-3-3 aberto. O que estava acontecendo no jogo, tá, durante o primeiro tempo? O Flamengo estava conseguindo ali 11 contra 11, né, antes de acontecer tudo o que aconteceu em termos de arbitragem. O Flamengo estava conseguindo manter uma superioridade no jogo, né, naquele momento, com o Gerson abrindo bastante aqui e o Arrascaeta se aproximando bastante do Gabigol, o Gabigol entrando muito na área, o Flamengo tendo ali boas organizações ofensivas. Mas defensivamente, o que estava acontecendo? As bolas no Marega, que estava em campo, né? Colocando o Marega de volta aqui. As bolas no Marega, bolas longas no Marega, estava fazendo ele levar vantagem em cima do Ayrton Lucas. Se você assistiu o vídeo que eu coloquei pré-jogo, eu falei que eu teria entrado com o Felipe Luiz em campo por conta justamente desse enfrentamento com o Marega e achar que o Felipe teria mais capacidade. No aspecto ofensivo estava dando certo, porque o Ayrton estava conseguindo avançar bastante nas costas do Marega e fazendo o Marega recuar bastante ali nesse 4-1-4-1 defensivo defensivamente do Al Hilal. Né? O Marega está lá do outro lado, já falei das mudanças, né? Então deixa eu devolver o Vieto aqui para o outro lado. Bem, e aí o Gerson sai de campo, né, expulso, e ele fica com esse pepino aqui. Como é que eu vou jogar o segundo tempo com um homem a menos, perdendo o jogo, precisando virar o jogo? Gente, primeiro a gente precisa lembrar o que precisa acontecer num jogo de futebol. Estratégia, tá? Estrategicamente, é importante você se manter na disputa. No vídeo de ontem, se você quiser ver, clica aí no banner. No vídeo de ontem, eu falei do que ele fez, tá? Então eu não vou repetir o que ele fez, você pode assistir o vídeo de ontem. Eu falei o que ele pensou para fazer o que fez, né? Qual foi a intenção dele ao fazer o que fez. Eu não concordo com o que foi feito, tá? Embora eu tenha entendido e tenha repassado no vídeo de ontem o que ele fez. O que você precisa fazer no jogo de futebol quando você está com um a menos aí, além de gol, né? É muito complicado você querer continuar em cima do adversário por 45 minutos. A chance de você, em 45 minutos, se quiser manter uma postura extremamente ofensiva, com caras que têm muita dificuldade de recomposição, que são os três. O Gabigol é um cara que faz muito mais isso, mas pela esquerda o Pedro não faria, o Arrasca vinha muito mal fisicamente. Você precisaria tirar um deles, tá? Por quê? Porque você precisa, o que você não pode acontecer com você sofreu logo o terceiro gol, ele não podia tomar um 3-1 no início do segundo tempo, você tem que se manter na disputa por muito tempo. Por exemplo, o Atlético Paranaense, quando o Flamengo vira o primeiro tempo com um a mais e um jogador a mais, o Atlético Paranaense não adota uma postura extremamente ofensiva logo de cara, arrasta o jogo até seus últimos minutos, aí coloca o Terãs, acontece aquela falta que o Terãs bateu e ali tentou flertar com o empate. Já na reta final do jogo tentou flertar com o empate. Por quê? Porque você precisa levar o jogo até a reta final, precisando só de um gol ali para se manter na disputa. Você está com um a menos, está em desvantagem
contra uma equipe qualificada tecnicamente, que é o Al Hilal, que eu sou um dos poucos que falou que não era um timeco nem nada do tipo, que é time que tem elenco para chegar em G6 de brasileiro, tá? Bom, o que eu teria feito, tá? Quando você está nessa condição, você precisa marcar no mínimo no 4-3-2 ou no 4-4-1, né? Então, o Arrascaeta, ficando em campo, ele ia precisar percorrer muito o campo. Por quê? Porque um time que está com um jogador a menos, ele não vai conseguir marcar alto na maior parte do tempo. É impossível, tá? Porque você vai deixar muita gente em mano a mano o tempo inteiro, ou vai deixar gente sobrando no campo onde você está marcando alto. Então, você não vai conseguir sufocar o adversário e marcar alto. Então, são times que tendem a marcar baixo por maior parte do tempo. Vocês já pensaram o Flamengo com Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gabigol e Arrascaeta marcando em bloco baixo por muito tempo? E tendo que sair, né, percorrer tudo isso de campo para chegar no gol adversário? Pois é, gente. Para poder jogar com um a menos, você precisa ter caras que consigam percorrer campo. Então, o que eu teria feito? Teria colocado Cebolinha ou Matheus França, né? Mas o Cebolinha, até pela experiência, e pela rodagem. Teria colocado o Cebolinha no lugar do Gerson, para fazer a função do Gerson. E ele faria o quê? Essa defesa por esse lado, quando marcasse, quando o Gabigol fizesse a recomposição para o Flamengo marcar em bloco baixo, o time marcaria num 4-4-1, e quando fizesse e quando tivesse jogando, né, ele continuaria ali nessa função, e ele teria sim a possibilidade de percorrer muito campo e indo e voltando, então ia faltar menos nas recomposições e ia conseguir chegar com mais força no ataque. Eu não teria tirado o Pedro, por quê? Porque o Pedro é um cara, além de ter feito os 2 gols do jogo, ele é um cara que conseguiria, nesse contexto, ser muito mais acionado e ter apoios. Então, ele é um cara que consegue ficar de costa para o marcador, reter marcação, segurar a bola no ataque, ganhar segundos preciosos, o que é muito importante para um time que está com um a menos. E também não teria tirado o Gabigol pelo poder de decisão e pela capacidade física que ele tem, muito maior que do Arrascaeta, de fazer recomposição por aquele lado, tá? Então teria feito isso, tá? Teria feito isso. Num segundo momento, poderia tirar também o Ayrton Lucas pelo Felipe Luiz, para que o Felipe Luiz avançasse por dentro e deixasse a ponta aberta para o Ayrton Lucas, né? E acabou que ele tentou utilizar o Pulgar e deixou o Thiago Maia para fazer esse trabalho de progredir muito com a bola, e isso acabou não dando certo. Depois colocou o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro, acabou gastando todas as fichas e não tendo muito resultado, tá? Então, o que eu teria feito seria ter colocado ali o Cebolinha no lugar do Arrascaeta, por conta da condição que ele teria de percorrer mais campo, né? Idas e voltas. Até colocar o Felipe Luiz no lugar do Arrascaeta e colocar o Ayrton Lucas para fazer essa função, tendo em vista do quanto ele conseguiu voar fisicamente, também poderia ser uma opção, tá? Colocar o Matheus França, que também tem físico para isso, poderia também ser uma opção, embora é um cara ainda muito jovem, corrido o risco de queimar num jogo desse com a arbitragem contra, como foi. Então, não concordo com a mudança do Vitor Pereira. Expliquei ontem qual foi a intenção por trás dela. Teve sim ideia, teve sim intenção. Já indiquei o vídeo para vocês assistirem, mas eu, Vitor, teria feito diferente. O Flamengo perdeu por causa disso? Não. O Flamengo perdeu também por isso. A gente está vivendo uma era das monoverdades ali. Então, tem uma porrada de motivos que faz um time perder um jogo, tá? O principal deles, na minha opinião, a interferência que a arbitragem teve no resultado. A arbitragem condicionou o jogo desde o início. Mas houve outros fatores que interferiram na derrota. O que acontece é que parece que hoje a gente só pode falar de um, né? Tem gente que só culpa o Vitor Pereira, tem gente que só culpa a diretoria, que eu acho que tem muita culpa também, pelas férias longas, pela preparação inadequada, pela parte física claramente ter sido um fator determinante e ter tido tantos dias de férias.
enquanto poderia ter sido a parte física melhor treinada desde o início da temporada. Então, assim, tem muita coisa que é verdade. Então, é verdade que a arbitragem foi decisiva, é verdade que eu não teria iniciado o jogo com o Ayrton Lucas e sim com o Felipe Luiz por conta do enfrentamento com o Marega, e eu acho que isso daria menos território para o Al-Hilal. É verdade que o Santos e o Mateuzinho falharam. É verdade que a arbitragem foi catastrófica. Tudo, e é verdade que o Vitor Pereira mexeu mal, na minha opinião, ao tirar o Arrascaeta para colocar o Pulgar. Falar agora é muito fácil, né? Mas, na minha opinião, e reafirmando a minha opinião, o problema não foi a saída do Arrascaeta. A saída do Arrascaeta é uma obviedade. O Arrascaeta, desde que chegou ao Flamengo, em cada temporada, a média dele é cerca de 50% dos jogos ele sai. Ele joga em média 60 e poucos minutos, justamente por conta de parte física e de não conseguir fazer o trabalho defensivo o tempo inteiro. Então a saída do Arrascaeta era óbvia. Ela só foi 20 e poucos minutos antecipada na média, sendo que a parte física dele está pior do que a média do seu período no Flamengo. Tá bom? Então, atribuir a isso, eu acho um absurdo. Mas sim, na minha opinião, o Vitor Pereira poderia ter feito algo diferente. Tá bom? Eu vou nessa. Fui.